seja mantida no Brasil. Não é para que a Fórmula 1 seja mantida em São Paulo. Se for para o Rio de Janeiro com condições, ótimo, que venha. Cidade maravilhosa, cidade turística, tem tudo a agregar para o automobilismo. Mas não dá para ficar confiando em promessas vazias. Então, diante daquilo que já foi feito com Olimpíadas, com Copa do Mundo e com esse legado que foi para o espaço, né, um dinheirão jogado fora, sem nenhum tipo de aproveitamento, eu acho que não é o momento para se pensar na construção de um autódromo no Rio de Janeiro, também levando em consideração o sofrimento econômico que a cidade atravessa. Então, para a gente esclarecer direitinho, acho o seguinte: a informação precisa nesse momento é, ou segue em São Paulo a partir de 21, ou o Brasil vai perder a Fórmula 1 se continuar nessa guerra e nessa briga. Por outro lado, também essa disputa está valorizando um pouco o interesse e mostrando que a Fórmula 1 realmente tem uma visibilidade incrível no exterior e tem tudo para que se realmente São Paulo e o Brasil ganhe muito com isso, e até mesmo indiretamente a própria cidade do Rio de Janeiro. Vamos lá para a volta de apresentação e depois a largada. Não sei se o Castilho quer agregar alguma coisa a essa ideia que eu passei, Castilho. Não, eu concordo, você resumiu muito bem. Eu só acrescentaria que o Autódromo de Interlagos está encerrando uma reforma longa, né, que começou em 2014 e com dinheiro que vem exatamente do governo federal através do PAC. Então o governo federal investiu aqui 160 milhões de reais nessa recuperação do Autódromo de Interlagos e não seria por nada. Exatamente, do PAC, que ainda é um projeto que foi executado no governo anterior e que está aí ainda trazendo seus frutos. Vamos lá, volta de apresentação autorizada. Saindo os carros para a volta de apresentação. Nico, o que você conta pra gente desse circuito? Sabe a sensação que eu tenho assim à distância, Nico? Que aí tá mais para uma montanha russa, o que tem de subida e descida de curva e velocidade, parece uma montanha russa isso aí, Nico. Com certeza, e é um circuito realmente construído na encosta de uma montanha, então sobe para a primeira curva, da primeira curva vira à direita, sobe para a segunda curva, duas freadas tremendas, e aí vira à direita no alto da montanha e se vai até uma terceira freada brusca. Então são esses fatores, essa subida e descida que faz para os pilotos um circuito muito interessante e muito exigente do ponto de vista dos freios. Os freios são muito exigidos nessa pista e com esse calor que tá, vai ser difícil administrar também os freios. E outro fator interessante é a segundo grande prêmio em altitude mais alta. Só a Cidade do México ocorre uma corrida em altitude mais alta, e isso tem efeito também no motor. Resfriar bem os motores aqui é um desafio a mais para as equipes, e o calor de hoje também vai trazer um complicador a mais para essa prova, Dinei. Vamos lá, portanto, a colorido todo de laranja, o autódromo, a torcida lotando as dependências do circuito. Volta de apresentação sendo realizada nesse momento. Fábio França, a expectativa chegando para a largada, Fábio. É isso, Adinei, volta rápida, né? Porque a pole position foi feita com 1 e 3 praticamente cravado, então é volta rápida, não tem muito tempo para pensar, não, nesse circuito da Áustria, né, Adinei? Vamos ver então a expectativa para essa primeira curva, vamos ver o que Leclerc e Verstappen aprontam, né? Pois é, Ferrari não vence na Áustria desde 2003. A última vitória foi com Michael Schumacher, 2002. Não me lembra, meu Deus do céu, não me lembra que o Barrichello estava vencendo e teve que deixar o Schumacher passar. Vamos lá, esse circuito tem história. Chegando Leclerc, o garoto jovem, vem impondo o seu ritmo na primeira posição. E aí, meu amigo, coração vai bater forte. Por mais frio que ele possa ser, é a largada, é o momento de provar e de restabelecer e de confirmar o seu favoritismo, o seu talento na categoria. Charles Leclerc. Tá na mão dele a primeira posição. Max Verstappen, de trás vem lá a nona posição, Sebastian Vettel. Vamos observar, Lando Norris é o quinto colocado com o carro da McLaren, também um grande talento. Pelotão do fundo já alinhando. Tá tudo pronto. Sinalização verde no fundo, expectativa nas equipes, todo mundo nos boxes e atenção para a largada. O momento alto desse domingo de Fórmula 1. Sinal verde passou, atenção, autorizada a largada. Grande
Grande Prêmio da Áustria, acelerando forte, Leclerc, Max Verstappen vai ficando um pouco Max Verstappen, Leclerc domina a primeira posição, lá vem Hamilton assumindo logo mais ali, brigando pela segunda colocação, uma largada sensacional do Mercedes. Lando Norris cai uma posiçãozinha ali, vem lado a lado, brigando também com o Bottas, vai Leclerc na primeira posição, Bottas, largadaça de Valtteri Bottas é o segundo, Hamilton terceiro, Norris quarto, olha lá, lado a lado, Hamilton pra cima do Norris de novo, tentando defender a posição, vem um pouco mais atrás, brigando também Kimi Raikkonen pela posição, Norris cai mais uma posição, Sebastian Vettel já subiu para sexto, Leclerc é o primeiro, defende brilhantemente Charles Leclerc, mais um pouco no fundo, Vettel vem ali, se dando cotovelada, brigando por posições, ele vai para cima do Norris agora, Norris é o quinto, Vettel é o sexto colocado, uma primeira volta que pode ser fantástica, de um total de 71 voltas do Grande Prêmio da Áustria, lá vem Leclerc, acelerando forte, é mais rápido que todo mundo no segundo e também no terceiro setor, ele vai para completar a primeira volta de um total de 71 e assume a primeira posição e já abre 1.2 para Valtteri Bottas, que é o segundo colocado, Lewis Hamilton é o terceiro, Kimi Raikkonen está em quarto, Lando Norris é o quinto, Sebastian Vettel colado dele brigando por esta posição é o sexto, Max Verstappen é o sétimo, Gasly o oitavo, Giovinazzi é o nono, Magnussen ocupa a 10ª posição e Sérgio Pérez é o 11º colocado. Agora é a caça de Vettel para cima do Norris. Vamos ver se ele consegue, quanto tempo demora para passar. Max Verstappen está na 7ª posição. A pior largada foi do Max Verstappen, que caiu para 7º lugar. Ico, que movimentação lá no pelotão, e o Leclerc foi limpinho nessa, Ico. Fez o que ele tinha que fazer para fazer a estratégia da Ferrari funcionar nessa prova. Largou bem, manteve a ponta e foi ajudado, claro, pelo Verstappen, que largou muito mal. Eu disse há pouco que o Verstappen era o melhor largador da Fórmula 1, também morri pela boca. O Verstappen hoje acabou tendo problema e não saiu muito bem. Boa largada do Vettel. O Vettel já ganhou 3 posições, está em 6º lugar e deve atacar o Norris daqui a pouco, porque a Ferrari tem muita velocidade de reta nessa pista, Ginei. É, muita velocidade, velocidade é o que não falta para Charles Leclerc, que crava a volta mais rápida já na segunda, 1:09.282, abre 1.8 para Valtteri Bottas. Alessandra, o moleque tá impossível, já quase 2 segundos em cima do Bottas, que é o segundo colocado. Com pneu macio, ao contrário das duas Mercedes que estão com o pneu médio, a gente vê que não só o Charles Leclerc se beneficia do pneu mais rápido, como também de muito mais potência do carro da Ferrari. Odinei, uma largada muito boa também do Lando Norris, mas a gente vê a McLaren sofrendo com a falta de potência. A McLaren tem ido muito bem em classificação e não tão bem em ritmo de corrida, já deu para perceber isso logo na largada. E que grande largada de Sebastian Vettel também, que conseguiu ganhar 3 posições, de nono para sexto, está em cima do Lando Norris e vai passar uma questão de tempo, porque é muito mais motor da Ferrari em cima do carro da McLaren. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Mercedes-Benz Caminhões, as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. 10h16, começo de corrida no Grande Prêmio da Áustria. Charles Leclerc é o primeiro com 2.1 de vantagem para Valtteri Bottas. Lewis Hamilton é o terceiro. Castilho, gostou da largada, Castilho? Gostei muito. Obviamente me decepcionei com o Max Verstappen. Eu esperava que ele fosse ser muito mais agressivo. Tenho a impressão que deve ter faltado ali potência do motor, porque ele não deixaria o Leclerc escapar com aquela facilidade. Mas foi boa. A corrida não está definida, inclusive agora, por causa Castilho, da estratégia de pneu. Exatamente, o Sebastian Vettel acabou de ultrapassar e vai tomar o X do Lando Norris, impressionante. Olha esse Lando Norris como vem abusado por dentro. Vettel defende a posição, defendeu e quase deu um chega para lá para fora. Agora fechou bem, abriu a curva para poder se manter na quarta colocação. Na quarta colocação o Kimi e o Vettel em quinto. Lando Norris cai para 6º lugar, mas vendeu o cara. A manobra aí, hein, Fábio França? Sem dúvida, né, Odinei? Sem dúvida, foi muito bem aí na tentativa do X para cima do Vettel, mas é muito mais carro a Ferrari, né? Pena que durou pouco, mas estava muito legal ver Alfa Romeo e McLaren ali nas 5 primeiras posições, em quarto e quinto, agora o Norris em sexto. É legal quando dá uma mexida assim no grid, né, Odinei?
Não tenha dúvida, Juliane Serrazoli. Leclerc mandando a bota com seu pneuzinho mais macio, já coloca 2,4 de vantagem para Valtteri Bottas. O que é que dá pra gente pensar em termos de estratégia agora, Juliane? Bom, ele vai ter que usar o ritmo mais forte que ele tem com esse pneu para tentar abrir o máximo possível, claro, sem tentar detonar o pneu em 10 voltas. Vai tentar levar ali até a volta 15, até a volta 18 e aí torcer para os outros não terem ritmo suficiente para conseguir ficar na pista andando mais que ele vai estar quando ele voltar para a pista com o pneu duro. Já tá, e o já Lando tem alguém Norris aí falando. É o Lando Norris falando com o engenheiro dele que está sofrendo muito, I'm struggling a lot. Ele é um dos pilotos que largou aí com o pneu macio. Ele está, na verdade, tendo dificuldade porque ele está lutando com carros muito mais rápidos do que eles, né? Então acho que ele tem que se acalmar um pouquinho, está fazendo uma excelente corrida o Lando Norris. Muito bem, agora chama a atenção dos nossos companheiros de equipe, porque Hamilton e Bottas estão com os pneus médios. Os outros da frente, até o sexto colocado, que é o Norris, estão com os pneus macios. Isso, em termos de estratégia, pode ser um ponto positivo para o time da Mercedes. A Mercedes pode assumir as primeiras posições, retardando o máximo possível o pit stop. Enfim, é uma questão que fica aí. Ico, pensa o que, Ico? Eu acho que, como o próprio Mário Isola da Pirelli falou, é mais ou menos a estratégia, o resultado final é o mesmo. O que vai mudar é a janela de parada. E quem está na frente, especialmente o Leclerc, vai ditar o ritmo. Então, nesse sentido, é mais vantagem para quem largou com esse pneu macio, porque com o Leclerc ditando esse ritmo, ele vai ter uma segurança maior na hora de parar. Eu acho que, por manter a ponta, agora o Leclerc vai fazer a diferença a favor dessa estratégia da Ferrari e dos outros pilotos que estão com o pneu macio também, Odinei. E a Alessandra, pensa o que, Alessandra? A diferença não é tão grande em termos de voltas, né? Na verdade, deve ser mais ou menos 5 voltas, né? A Ju Serrazoli podia confirmar essa informação depois ao Norris no rádio. Olha o Norris falando. Continua perdendo na reta, né? O Lando Norris, ele estava um pouco desesperado aí, porque ele está no meio do pelotão, mas ele está segurando aí o Max Verstappen na luta pela sexta colocação. Mas só concluindo, né, Odinei, deve ser uma diferença aí de 5 voltas que o pneu médio dura a mais na pista do que o pneu macio. Então, de fato, mais um rádio. Max Verstappen pedindo mais potência, pedindo para o engenheiro liberar ele para ele colocar aí o botãozinho da potência para cima, e foi para cima do Norris. E o Norris tenta respirar de novo, mesma situação, mesmo tom de ultrapassagem em cima do que o Vettel fez nele, mas já vai avançando e já ganha a sexta colocação o Max Verstappen. É o sexto colocado depois da ultrapassagem em cima do Lando Norris, que cai para a sétima colocação. Agora ele tem pela frente o Kimi Raikkonen, mas está quase 1,5 segundos ainda de distância do Kimi Raikkonen, que é o quinto colocado. Charles Leclerc é o primeiro a 2,5 segundos à frente de Valtteri Bottas. Lewis Hamilton é o terceiro a 2,5 segundos de distância do Bottas. Depois tem o Sebastian Vettel em quarto a 5 segundos do Hamilton. Realmente bem mais lento, uma situação mais desconfortável do Sebastian Vettel neste momento. E me parece que o carro dele para o Leclerc estão iguais, a não ser aquele problema que teve, que ele não conseguiu ir para a largada. Aquilo causou um dano no carro do Sebastian Vettel ou não, Juliane? Bom, tem essa preocupação, né? Uma falha na pressão de ar que atrapalhou a classificação dele. O Vettel, que já na corrida passada com esse mesmo motor, ele não estava conseguindo usar o modo mais potente do motor, por isso ele fez uma classificação pior. Ele não podia usar o que a gente chama de o modo festa do motor, né? O modo mais forte. E também para poder atacar na pista, ele não podia usar tudo. E talvez ele esteja passando pela mesma dificuldade aqui, mas é fato também que ele está andando mais lento que o Charles Leclerc por todo o final de semana aqui. E os nossos ouvintes, e a participação da galera, como é que tá, Fábio França? Pessoal escrevendo e animado com esse início de corrida, pelo menos por enquanto, Odinei. Quem tá por aqui, o Evaldo, escuta a Band News FM em Guarulhos, também curtindo a transmissão, torcendo pro Hamilton. Quem torce pro Hamilton também? Nosso ouvinte de Salvador, a nossa ouvinte, Nieta Ferreira, também torcendo pelo Lewis Hamilton na prova. Quem mais tá com a gente? O Agnaldo, ouvindo em Brasília, também curtindo a Fórmula 1, o Paulo Henrique de Guarulhos com a gente também, o Nelson, taxista de São Paulo, também curtindo a Fórmula 1, Odinei.
Muito obrigado aos ouvintes todos pelo território brasileiro. É a Band News em todo o país acompanhando o Grande Prêmio da Áustria. E o Verstappen já mandou para cima do Kimi Raikkonen, já ganhou a 5ª posição. Kimi cai para 6º e o Verstappen tem pela frente agora Sebastian Vettel. Será que ele vai chegar no Vettel? Última volta, o Vettel foi um pouco mais rápido que ele, mas ele estava negociando ainda a manobra para cima do Kimi Raikkonen. Vamos ver se a equipe Red Bull liberou mais potência para Max Verstappen e se ele vai conseguir andar mais rápido que Sebastian Vettel para complicar a vida do alemão, do tetracampeão, que é o 4º colocado neste momento. Juliane Serrazoli, muita gente ainda tentando entender por que o Hamilton foi segundo na classificação, tomou 3 posições de pênalti e saiu em 4º. Bom, é porque as punições elas são contabilizadas com o grid congelado. E a primeira punição contabilizada foi a do Magnussen, que se classificou em 5º, que ele foi parar em 10º. E o Hamilton, ele tinha que largar na frente do Norris, porque o Norris se classificou em 6º. Então o Norris não podia subir. Vamos dizer assim, eles fazem tudo com a classificação congelada. Eles não, por exemplo, você coloca o Magnussen lá para 10º e todo mundo sobe. Aí ele iria e cair para 5º. Mas é por causa da punição do Magnussen que ele acabou largando em 6º. O cara do 5º lugar que ia dar a posição para ele também perdeu posição. Foi isso que aconteceu. Muito bem, só sei uma coisa, viu, Cacílio? Quando você precisa explicar, é igual piada que você precisa explicar não tem graça, né? Você tem que acompanhar com uma bula, né? Ô, Dinei, essa questão das aquela punições... de letra pequenininha ainda, né? Pois é, com lupa, né? Tem que ler com lupa. Essa questão das punições foi um negócio tão bizarro de ontem para hoje que apareceram muitas postagens na minha timeline do pessoal explicando isso com forma de diagrama mesmo. O pessoal recortou os nominhos dos pilotos, montou um grid na mesa e falava: o Hamilton classificou em 2º, mas tomou posição e caiu para 5º. Aí tirava o Hamilton pro lado, assim como disse a Ju, ficou ali congelado. Quer dizer, aí depois ia subindo aos poucos, depois que já tinha se estabelecido todas as punições. Olha, um negócio que tem que ter pós-graduação no MIT para entender o que os caras fizeram, viu? 10 voltas já foram concluídas de um total de 71 voltas. Eles vão fechar daqui a pouco a 11ª. Leclerc vem bem na primeira posição, já abre 3 segundos para cima do Valtteri Bottas. Tô curioso para ver essa estratégia. Tô curioso, porque o Leclerc já está metendo 3 segundos. Será que ele vai ter que parar muito antes dos carros da Mercedes ou não? Ou a situação ainda vai ser confortável para o time da Ferrari? Enquanto vem brigando lá no fundão, o Magnussen com o Albon, o Grosjean também tenta beliscar um pouco ali por fora. Ele que está na 17ª posição é o pelotão do fundo. Diga aí, Juliane. Eu acho que foi o Ico que chamou a atenção isso. O Charles Leclerc, ele está na frente, então ele vai ditar o ritmo. Então ele consegue preservar os pneus dele. Então para ele consegue fazer essa estratégia funcionar assim. Mas o Sebastian Vettel, olha no rádio, que é o piloto que está exposto. We are going to plan A. Finalmente o Charles Leclerc vai ao plano A. Finalmente vai para o plano A, não plano Z. Pela primeira vez, está lá na frente, é dele o plano A nesse momento com o time da Ferrari, mas quando a Ferrari faz um plano me assusta. Realmente eu fico preocupado com esses caras, viu, Fábio França? É verdade, né? A gente não sabe o que espera o Leclerc aí na frente, né, Odinei? Mas a relação carro e pneu tem sido muito mais amistosa na Mercedes do que na Ferrari, né? Embora haja isso, né? O Leclerc dite o ritmo da prova, mas vamos ver, sempre a gente fica com a pulga atrás da orelha. Magnussen já parou, fez um pit stop meio forçado, é o último colocado. Fala aí, Ico. A gente está tendo uma briga aí pelo 6º lugar, né? O Kimi Raikkonen em 6º e o Lando Norris em 7º. E os próprios caracteres oficiais da transmissão da Fórmula 1 colocaram uma estatística muito curiosa. O Lando Norris tinha 1 ano de idade quando o Kimi Raikkonen correu seu primeiro grande prêmio da Áustria e terminou em 4º lugar. Ou seja, ele tinha 1 ano de idade e hoje está brigando com esse piloto por posição aqui. Realmente é essa nova geração da Fórmula 1. E aliás, que geração boa que a Fórmula 1 trouxe esse ano, Odinei. O Norris, o Albon, acho que também é um piloto muito bom. Então acho que a gente tem aí uma renovação muito bacana do grid acontecendo, Odinei. E já estou chegando à conclusão que o cara, quanto mais novo menos responsabilidade tem, ou seja, não percebe o perigo com tanta facilidade. Olha aí, vai para cima de novo. Lando Norris tentando empurrar o Kimi Raikkonen.
A briga pela sexta colocação, o Kimi é sexto, o Lando Norris é o sétimo colocado. E colocou por dentro, vem acelerando forte. Daqui a pouco vamos falar do possível pênalti. Ele vai por fora, Kimi fecha a porta, ele tenta tracionar de novo, espalha quase fora da pista o Kimi. E lá vem Norris. Não tá fácil a vida pro Kimi Raikkonen se defender nessa não. Tá a situação bem desconfortável, Alessandra. Pois é, Odinei, agora menos de meio segundo, né? Agora aumentou um pouquinho, né? Para 8 décimos. Lembrando sempre ao ouvinte que quando o piloto consegue ficar a 1 segundo, a menos de 1 segundo, ele consegue na reta abrir a asa móvel, que é como se fosse ali um turbo extra, né? Uma vantagem, por isso que os pilotos sempre tentam se manter. Olha o Leclerc. Tell me when to stop pushing. Target lap time 10.0. It's good like this. O Leclerc está pedindo uma instrução de o quanto que ele pode forçar e quando que eu posso parar de forçar o ritmo, e o engenheiro dele, olha o Norris. Vai ali o Lando Norris por dentro, roda a dianteira com traseira, ele passa neste momento, o Lando Norris assume a sexta posição. Kimi Raikkonen cai para sétimo, Lando Norris numa manobra bonita, agressiva, mas limpa ao mesmo tempo. Foi lá e conseguiu fazer a ultrapassagem em cima de Kimi Raikkonen. Diga, Juliane. Não fui eu que chamei. Eu só completando a informação pro Charles Leclerc. O engenheiro falou para ele andar em 1,10, que tá bom. Ele tá andando em 1,9 ainda. Então, tá sobrando ritmo até pro Leclerc. Pois é, mas a última volta o Bottas foi rapidamente mais rápido do que o Leclerc. Leclerc está com uma diferença de 3,8, já chegou a 4 segundos de vantagem para Valtteri Bottas. Esse é o cálculo, saber qual é a distância que ele tem que manter para não comprometer a estratégia depois nesta bateria de pit stop. Charles Leclerc é o primeiro, Valtteri Bottas o segundo e Hamilton está na terceira posição. Vocês estão muito tranquilos, viu? Vocês todos aí estão muito tranquilos, porque o Leclerc está poupando o pneu que está em primeiro, está com o pneu macio, mas a Mercedes também está muito calminha com essa estratégia deles, né? Tá aí o Valtteri Bottas andando com 1,09,520, o Hamilton também na casa de 1,09,724 e não estão chamando atenção ainda nesse momento. E a Mercedes quieta é preocupante pro primeiro pit stop, Castilho. Não há a menor dúvida. Se você for pensar ao longo desse campeonato, não tem a menor dúvida de que a Mercedes ela é muito mais precisa nas estratégias que ela traça do que a Ferrari. Se fosse o Vettel que estivesse liderando, que tem mais experiência, sabe poupar mais o pneu, eu acho que poderia ser interessante. Agora, com o Leclerc, que é um piloto jovem, agressivo, vamos ver se ele vai ter esse controle do pneu, do gasto do pneu. Talvez realmente a Mercedes esteja esperando, jogando como guerrilheira, esperando o momento de dar o bote. Odinei. Diga, Alessandra. Embora seja agressivo, embora esteja aí sustentando a primeira posição com ritmo forte, o Charles Leclerc, um piloto que ficou bastante conhecido já na época da Fórmula 2 como um piloto que conservava muitos pneus, chamava atenção isso na categoria anterior à Fórmula 1, Charles Leclerc, que foi campeão da Fórmula 2, a maneira como ele conseguia conduzir o carro de uma maneira suave, mais ou menos assim como o Jenson Button fazia na época da Fórmula 1. Então isso daí é um ponto a favor. Charles Leclerc, que está com o pneu mais macio, mas parece ser um piloto que tem essa habilidade, evita zebras, consegue conservar mais os compostos. Acho que tudo é vento a favor dele nessa corrida, Dinei. Pois é, o que me chamou muito a atenção do Charles Leclerc no começo dele aqui na Fórmula 1 é que eu consegui perceber que ele enxerga a corrida, né? Coisa que poucos pilotos fizeram nesse tempo que eu estou aqui acompanhando a Fórmula 1. O Senna tinha muito disso, né? Ele conseguia enxergar a corrida num todo. Ele conseguia observar o que faz Hamilton, o que fazia Michael Schumacher, sabe a hora que tem que atacar mais, a hora que tem que ser mais rápido, a hora que tem que ir para a pista. Olha aí, a Max Verstappen faz a volta mais rápida, 1:09,252. Ele tem o conjunto inteiro da obra no comando. Então me parece que o Leclerc tem esse diferencial. Ele tem um emocional muito bom, ele tem uma educação realmente impressionante, porque ele sabe atacar na hora certa, mas ele sabe respeitar também o momento que tem que conduzir ali um pouco mais lento e tudo mais. Então eu acho que esse conjunto da obra pode ser o diferencial do Charles Leclerc. Diga, Juliane.
Concordo totalmente. Uma coisa que a Ferrari está olhando para saber quando parar é abrir o espaço na pista para ele parar e voltar na frente do Lando Norris, que é o sexto colocado, e já abriu. O Lando Norris está a 23 segundos do Charles Leclerc, então se ele quiser parar agora, ele volta. 24 agora, ele já pode, tem tempo de sobra, na verdade, para parar e voltar na frente do Lando Norris. E algo que mostra pra gente que o Leclerc já está administrando o ritmo, e também os pilotos que estão aí com o pneu médio, né, as duas Mercedes, é o fato do Max Verstappen, que não tem o carro mais rápido aqui, fazer a volta mais rápida. É impressionante. Vai lá, Vettel. O engenheiro do Vettel só falando para ele forçar o ritmo agora, porque ele está indo bem. Então isso talvez queira dizer que eles vão ter que chamar o Vettel primeiro, até porque ele estava abrindo o caminho no meio do pelotão, o pneu dele deve se desgastar primeiro do que o do Leclerc. Odinei. Nesse momento o Vettel está 3.1 do Hamilton e está 4.8 à frente do Max Verstappen. Tem pista aberta pela frente. Diga aí, enquanto isso o Gasly vem brigando forte lá no fundão, também por posições. Diga aí, Alessandra. Quando você falou que a Mercedes quieta é problema, a gente pode ficar preocupada. Eu acho que um desempenho muito diferente deve ser notado depois do pit stop, porque os pneus devem ser, a opção pelos pneus deve ser dos pneus duros, e foi o melhor desempenho da Mercedes nesse final de semana. Aí na Áustria foi justamente com esses pneus duros, né? O chamado H, o pneu branco. Então eu acho que talvez a gente tenha uma corrida diferente depois do pit stop. Por isso que também tem a ver essa poupar o pneu nesse momento, porque provavelmente a Mercedes vai vir com um ritmo bem mais forte depois da parada. Kimi Raikkonen está sofrendo também com Pierre Gasly, mas vai defendendo a sua 7ª posição, enquanto o Gasly está na 8ª colocação. Leclerc cravou a volta mais rápida, mas Sebastian Vettel já deu o truco com 1:09.073. Volta mais rápida, portanto, nesse momento é de Sebastian Vettel, que é o 4º colocado, atendendo o pedido da equipe. Já está forçando mais, daqui a pouco vai começar a bateria de pit. Vamos ver quem para primeiro. Valtteri Bottas e Hamilton devem se manter na pista, porque eles começaram a corrida com o pneu um pouco mais duro. Leclerc e Vettel, aí está a dúvida para saber quem é que vai primeiro para os boxes. E Max Verstappen, também com os pneus mais duros, deve se manter um pouquinho mais. Lando Norris é o 6º colocado. A estratégia da Ferrari prevê que Leclerc volte à frente de Norris na 6ª posição depois do seu pit stop nesse começo de corrida. 20 voltas serão concluídas dentro de instantes, de um total de 71 voltas. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Totality Imbra Blindados. Já está preparando ali, algumas equipes já começam a se posicionar para aguardar aí os pilotos nesta primeira bateria de pit stop. Vamos acompanhando o Leclerc, vem para mais uma volta, ele vai abrir a 21ª volta. Hamilton e Vettel é a comparação neste momento, porque os dois ainda que brigam mais seriamente pelo campeonato, apesar do favoritismo incrível de Lewis Hamilton neste ano de 2019 na Fórmula 1. Pierre Gasly vem atacando ainda o Kimi Raikkonen na briga pela 7ª colocação, está bem próximo, menos de 1 segundo, por isso ele pode abrir a asa no ponto do DRS, nos 2 pontos que permite ali o circuito. Charles Leclerc 4.6 de vantagem para Valtteri Bottas, os 2 primeiros colocados. Hamilton em terceiro, a 1,5 segundos do Bottas, e Vettel é o 4º colocado. Quanto aí a Williams, vem para pit stop. Robert Kubica está voltando à pista. Olha só como é que está a situação do Kubica, Castilho. Até agora a primeira vez que eu falo o nome dele na corrida. Na verdade ele está participando da prova, ao contrário do que estavam comentando. Ele está na corrida. Realmente a Williams está numa situação que não dá para prever o que ela vai fazer para o ano que vem. Esse ano já foi. Já foi, mas eu tô falando dele com o Russell, entre os dois. Ele não conseguiu ganhar uma do Russell até hoje, não conseguiu ganhar uma do companheiro de equipe. Realmente é lamentável esse retorno do Kubica. Na verdade, ele só tá dirigindo, porque ele tem um patrocínio que, para a equipe, né, de uma petroleira polonesa, é isso que garante, assegura a presença dele na equipe. Eu acho que não fosse isso, provavelmente ele não estaria correndo. Nos boxes.
Vai para os boxes Mercedes, é isso? Vamos ver quem é que vai parando, é Bottas. Surpreendendo a todos, Valtteri Bottas entra para fazer o pit stop antes do time da Ferrari. E o Vettel também entra na mesma volta também Sebastian Vettel. Esperava-se que a Mercedes fosse demorar um pouco mais e ela volta com pneu branco de novo, é isso? Prontos. Sim, os pneus do Vettel não estavam prontos. E ele voltou então com o pneu branco de novo, do Vettel não... Que coisa, os pneus do carro do Sebastian Vettel não estavam prontos. Essa Ferrari, eu vou te contar uma coisa, meu amigo. A Mercedes é ótima, mas a Ferrari ajuda. É impressionante. É sério que os pneus do carro da Ferrari não estavam prontos? Foi um pouco mais lenta a parada dele, sim. Bom, Juliano, confirme isso pra gente aí, que eu tô aqui em cima da tua informação abismado. É o dobro do tempo, né? O Bottas parou em 3 segundos, o Vettel em 6, pra gente arredondar. Que coisa absurda. Que falta de equipe, que falta de entrosamento, que falta de responsabilidade. E Charles Leclerc entra. Vamos ver se aprendeu. Foi, né, o estágio do Vettel, agora se aprende com o Leclerc. Vamos ver se aí, Leclerc entrando para fazer a sua parada, ele que é o líder da corrida. Hamilton vai assumir a primeira posição. Hamilton que já cravou a volta mais rápida em 1:8.842. Já andando forte. Leclerc faz o pit stop, sai com 2.6. Foi um bom pit stop, não foi nada excepcional. Vem voltando e vamos ver em que posição que ele volta. Se vai dar certo de voltar atrás do Max Verstappen. Ele vai voltando na terceira posição, portanto. Está aí voltando em terceiro neste momento o Charles Leclerc. O pit stop do Sebastian Vettel, a gente pode observar. O pneu do lado é absurdo. Não estava pronto. Demorou o pneu para entrar. Que coisa impressionante esse time da Ferrari. Como é que pode errar tanto? Diga. Eu só espero que sejam realmente os pneus do Vettel, né? Que eles não estavam preparados com pneus do Leclerc e colocaram o pneu, porque não pode colocar o pneu de um no carro do outro. Ai. Olha só isso. A bola que levanta agora. Hamilton, fala primeiro, Hamilton. Come on, push on. Come on. Tires are good. Tires are still good. Copy. So we are going to go long. Será que a Ferrari jogou? Vai, traduz primeiro. Bom, a Mercedes parece ter dividido a estratégia aí, pediu para o Hamilton forçar e falou que ele vai ficar mais tempo na pista. O que me surpreende porque apareceu um replay ali, os pneus Hamilton parecia com muitas, mas mesmo assim ele falou que o pneu tá bom e ele vai seguir mais tempo na pista, enquanto com o Bottas eles estão tentando uma estratégia diferente. Muito bem, olha só o frio na espinha agora do momento em que Kimi Raikkonen vai para os boxes para pit stop. Será que a Ferrari estava esperando que fosse o Leclerc entrar? E quem entrou foi o Vettel e os pneus preparados eram do carro do Leclerc e não do Vettel. E aí, deu tempo de buscar o pneu do Vettel ou colocar os pneus do Leclerc no carro do Vettel? É uma tese, meu amigo, a informação ainda não está confirmada. Vamos pesquisar, Juliane Serrazoli vai perguntar até para moça que varre a sala de imprensa aí para saber se tem alguma notícia, viu, Ju? O que pode ter acontecido, na verdade, tá todos os 8 pneus juntos e aí ter rolado uma confusão de quem é que ia vir primeiro. Eu acho muito difícil a equipe errar e colocar o pneu errado. O que eu disse é o seguinte, essa demora talvez fosse uma pequena confusão pelos 2 pilotos estarem sendo chamados mais ou menos na mesma hora. Muito bem, nesse momento é o seguinte, Hamilton é o primeiro, mas ainda não parou. Max Verstappen é o segundo, também não fez pit. Leclerc é o terceiro e está 15.4 do Hamilton. Esse tempo não é o suficiente para Hamilton voltar à frente do Leclerc. Leclerc fica, portanto, ainda com a primeira posição. Valtteri Bottas é o quarto colocado e já fez pit. Giovinazzi entra agora, ele que é o 10º para fazer a sua parada nos boxes. Lando Norris é o quinto colocado, ainda não parou. Sebastian Vettel é o 6º colocado e fez um pit stop. O que a Ferrari programou para não deixar acontecer com o Leclerc, aconteceu com o Vettel. Ele voltou atrás do Lando Norris e está na 6ª colocação e é claro que vai encontrar dificuldades
para ultrapassar novamente o Lando Norris e mais um desgaste que pode comprometer os pneus na sua obrigatoriedade de passar o Lando Norris se o Norris não for rapidamente para os boxes fazer o pit stop. Diga aí, Ico. É só interessante a Mercedes dizendo pro Hamilton que ele vai ficar mais tempo na pista, né? Ele vai tentar o primeiro stint mais longo. O tempo atual dele é mais lento que o do Leclerc, né? Se a briga dele é pela vitória, o tempo dele não está justificando essa escolha, mas a ideia da Mercedes é aquela. Com o Hamilton ficando mais tempo na pista, quando ele colocar o pneu mais duro, que é o mesmo composto do Leclerc, o composto que ele tiver vai ter menos tempo de vida, vai ser mais eficiente. Então, pro Hamilton vir de trás e tentar atacar aí pelas primeiras posições. Mas a gente vê até no replay agora o Hamilton andando forte, tentando colocar ritmo com o pneu desgastado e escorregando muito na pista, Dinei. Muito bem, Norris parando, para também Gasly, para Stroll, Lance Stroll também. Pit stop sendo realizado, todo mundo completando a primeira bateria de pit. 25 voltas concluídas, eles abrem a 26ª volta. E Hamilton continua na pista e Verstappen também. Última volta, foi mais rápido ou não Leclerc, um pouco mais rápido do que o Hamilton. Vamos ver o desempenho agora. Sebastian Vettel vem beliscando forte e vai tentar se aproximar o mais rápido possível agora do Valtteri Bottas. Ele tem pista livre pela frente, é o 5º colocado neste momento depois da parada do Norris. Diga aí, Juliane. Acho que o tempo que a gente tem que ficar de olho é em relação ao Hamilton e o Bottas, né? No momento o Hamilton voltaria atrás do Bottas, o tempo de perda no pit stop de 21 segundos, a diferença entre os dois é de 19. E aí vamos ver, acho que essa é a primeira disputa do Hamilton, é com o Bottas, né? Lógico, ele estava em terceiro na corrida, primeiro ele tem que passar o segundo colocado. Me estranharia muito que a Mercedes fizesse uma estratégia diferente para mexer na posição dos seus próprios pilotos, né? Não é uma coisa que a gente costuma ver a Mercedes fazer, não. Pois é, mas é o que pode acontecer. Hülkenberg entra agora para fazer a sua parada. Entrando o Nico Hülkenberg, que estava na 7ª colocação para fazer o seu pit stop. E aí a gente fica nessa expectativa de saber a diferença agora de Hamilton para Max Verstappen é de 7,3. Mas Hamilton está a 26 segundos do Vettel, que é o 5º colocado. A 19,3 do Valtteri Bottas. Última volta o Hamilton 1,9,215. Não está andando mais rápido nesta volta. Acho que começa a se perder um pouco. O Lewis Hamilton está atrasando demais talvez a parada dele, hein, Castilho? Tá tentando esticar o máximo, provavelmente para se colocar numa posição melhor depois da troca de pneus, mas tá difícil. Não conseguiu. Vai trocar a asa também, o carro me parece que está com problema na asa dianteira do carro do Lewis Hamilton. Ele reportou, Dinei, um pouco de perda de pressão aerodinâmica, na opinião dele. Sentiu o carro então um pouco mais solto, por isso que a equipe deu uma olhada na asa. Não é nada decidido, mas o Hamilton está sentindo o carro um pouco mais solto. Tanto que a gente viu no visual mesmo, na imagem, na curva 1, na curva Lauda, né? Ele saindo da pista algumas vezes, Dinei. Deu uma escapadinha. Uma observação sobre esse circuito aqui tem várias áreas de escape asfaltadas, né, como tem na França, mas tem uma diferença muito importante aqui, que tem umas zebras bastante agressivas. Tem a zebra 1, que ela é mais plana, a zebra 2 já começa a balançar, e a zebra 3, que é a amarelinha, que fala que é a salsicha, como a gente chama aqui. Eu vi algumas vezes o Hamilton ir para fora da pista e ir nessa salsicha aí, e isso daí quebra a asa, sim. Entra Russell da equipe Williams para fazer pit stop lá do fundão, 18º colocado. Nesse momento está o Russell. Hamilton se mantém na pista, vai entrando o Russell fazendo o seu pit stop. Vamos ver se vai entrar ou não Lewis Hamilton. A verdade é que o Hamilton vai brigando como pode com o carro. Talvez ele queira um carro mais inteiro para o final da corrida e aí atacar mais fortemente com os pneus melhores, em melhores condições. Ainda está uma diferença dele para o companheiro de equipe de 17,7. Sérgio Pérez para agora. A diferença é de 17,7, era de 19, está ficando mais difícil ainda a situação para o Hamilton. Sérgio Pérez também parou. Tem uma Ferrari no box. Tem uma Ferrari entrando nos boxes. Sebastian Vettel. É o replay. É o replay. É o replay.
Então o Lewis Hamilton falando como é que tá a minha asa dianteira, o engenheiro falando é o mesmo que aconteceu no FP1, né, no primeiro treino livre. A gente vai tentar dar um jeito quando você fizer a sua parada. Eles estão esperando ele no box da Mercedes com a asa dianteira, talvez tenha troca sim. E os mecânicos estão ensaiando, fazendo o primeiro ensaio, porque se for necessário trocar a asa dianteira do carro do Hamilton, eles já estão ali preparados. Sebastian Vettel faz a volta mais rápida, 1:08.750. Pois não? Não, e nesse replay da parada do Vettel, com a câmera um pouquinho mais aberta, olha o Hamilton de novo, depois eu concluo. Foi chamado pro box. Vai pros boxes agora, Hamilton. Isso, com a câmera um pouco mais aberta, a gente deu pra perceber o quão ridículo foi, né? Porque os mecânicos desesperados, dizendo algo do tipo, tragam os pneus que ele tá chegando. Tragam os pneus que ele tá chegando. Não tinha pneu nenhum. Mas tem pouca gente lá, né? Tem 22 mecânicos ali. Ô, Dinei, nesse lance me chamou a atenção que o Valtteri Bottas estava saindo naquele mesmo momento, um piloto ali, um dos mecânicos quase foi atropelado ali pelo Valtteri Bottas. Foi uma cena de pastelão. Será que a Ferrari quis marcar o Bottas, né? O Bottas entrou, veio na cola, mas não tinha ninguém preparado? Pode ser, né? Vai saber, né? Hamilton nos boxes neste momento. Vamos acompanhando aí a parada dele, entrando, o Verstappen assume a primeira posição e o time vai trocar o bico do carro também. Realmente troca o bico do carro do Sebastian Vettel, gasta bastante tempo para a troca do bico do carro, pneus trocados e vai voltando para a pista. Lewis Hamilton perdeu bastante posição. E aí vamos observar agora se ele melhora ou não o desempenho. Vai perder também para o Sebastian Vettel, claro, passou já Sebastian Vettel. Aliás, o Vettel fez a volta mais rápida da prova, 1:08.345 milésimos, e Hamilton volta na quinta colocação, exatamente atrás do Sebastian Vettel. Volta na quinta posição à frente do Carlos Sainz. E agora resta saber como é que vai ser o desempenho do carro do Lewis Hamilton. Se a troca do bico vai favorecer ou não o desempenho do Mercedes do Hamilton, que é o quinto colocado. E o Max Verstappen, que ainda não parou. Como é que está a situação dos pneus dele? Última volta, 1:09.468. Ele tem 6 segundos e 7 décimos à frente do Charles Leclerc. Valtteri Bottas é o segundo colocado e entra Verstappen agora. Entrando o Max Verstappen, que estava liderando a corrida, vai para a sua parada, vai para o pit stop. Leclerc vai restabelecer outra vez a primeira posição. Ele que largou na primeira colocação, fez uma excepcional largada e vem aí defendendo bem o primeiro posto, Charles Leclerc. Max Verstappen nos boxes. A gente observa na repetição Hamilton passando pela salsicha, que a Juliane Serrazoli destacou pra gente, a parte amarela que separa ali a pista do acostamento da área de escape, e ali passa e leva assoalho de todo lado. Saindo Max Verstappen, vai voltando em quarto atrás exatamente do Sebastian Vettel, mas à frente do Lewis Hamilton. Portanto, Hamilton fica atrás agora do Max Verstappen. Não foi um bom negócio, realmente não está um bom domingo, uma boa tarde para Lewis Hamilton, que lidera o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Caltabiano, a única há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Saudade do nosso amigo Jean Balder, grande Jean, que continua fazendo seus eventos de automobilismo por aí, também lançando seus livros, não é isso, Alessandra Castilho? É isso mesmo, o Jean Balder tem escrito aí uma série de memórias. Na verdade, as memórias do Jean Balder são a história do automobilismo brasileiro, porque ele esteve lá desde a origem, né, das corridas aqui lá nos anos 60, né, principalmente a partir dos anos 60, correu com o Emerson Fittipaldi, correu fora do Brasil, e ele chegou já agora ao quarto volume dele, que se chama Tempos Dourados. Olha, quem quer saber o que foi a história do automobilismo brasileiro, tem que ir atrás desses livros do Jean Balder, que são realmente sensacionais. Um grande abraço, beijo pro Jean. Grande abraço pro Jean Balder, que tanto tempo conviveu com a gente aqui nos comentários da Fórmula 1. Leclerc primeiro, Valtteri Bottas o segundo, 4.034, separando os dois primeiros colocados. Aparece Sebastian Vettel em terceiro, Max Verstappen em quarto e Hamilton caiu para quinto lugar. Carlos Sainz é o sexto, Ricardo é o sétimo colocado, Norris é o oitavo, Gasly é o nono e Kimi Raikkonen aparece na 10ª posição. São esses os primeiros colocados, os 10 primeiros colocados neste momento, e fala Verstappen.
Okay, so you've got a decent tyre advantage on these guys. Like I say, a lot of people suffering with blisters. Let's watch the peak temp on this stint, and we can push later in the race. O engenheiro do Verstappen falando que agora ele tem um pneu mais novo do que o pessoal que estava na frente dele. No primeiro stint, muita gente sofreu com bolhas, né? Como eu falei aqui, principalmente a Mercedes pareceu ter bastante bolha no pneu. Então, dá uma economizada aí no começo e no final você vai forçar bastante para tentar chegar aí no pódio. Pelotão da frente já dando volta em cima dos retardatários. Kvyat, que é o 17º colocado, já vai tomando uma volta dos líderes da corrida. E todo mundo lá observando atentamente a movimentação da asa dianteira. Carro da Red Bull também com problemas na asa dianteira, Toro Rosso. Também tiveram que fazer ali a movimentação e o acerto na asa dianteira do Kvyat quando ele parou. E parece que essa pista exige um pouco mais dos equipamentos. Escapando, compromete a asa dianteira. Foi o que aconteceu com o caso do Lewis Hamilton. Charles Leclerc é o primeiro, Valtteri Bottas o segundo e Sebastian Vettel aparece na terceira posição. Fábio França, Odinei. Nossos ouvintes, Fábio. Vamos lá, Odinei, muita gente empolgada com a corrida, né? Hoje bastante movimentada. Grande Prêmio da Áustria mexendo com os nossos ouvintes. Quem tá por aqui? Pessoal no Rio de Janeiro, o Barreto, o Tucano e o Dado. Todo mundo ligado na Band News FM curtindo a Fórmula 1. Novo Hamburgo também por aqui. O Dilermando tá com a gente, Dirceu. Na Vila Matilde, em São Paulo, Admir Carlos também curtindo a transmissão. O Calé também em São Paulo. Todo domingo sempre ligado na Fórmula 1, contando umas histórias por aqui também. Valeu, Calé, obrigado pela mensagem. E quem tá por aqui também é o Luiz Ricardo Mafra, de Santa Catarina, tá lá em Santa Catarina torcendo pelo Leclerc, Odinei. Odinei. Muito bem, Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Mercedes-Benz Caminhões. As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Chamou, Alessandra. Só pra dizer que nasceu. Lembra que eu falei que o Felipe Meira estava durante a corrida. Durante a corrida. Nicolas chegou aqui na hora dos pitstops. Seja bem-vindo, viu? Muita saúde. Só um pontinho a mais no seu microfone para te ouvir melhor, Alessandra. Parabéns, então, um beijo carinhoso. Como é que chama? É o Nicolas que nasceu, é isso? O Nicolas nasceu lá em Curitiba, sobrinho do Felipe Meira, nosso ouvinte. Tá na escuta, tá na maternidade, tá na escuta, acompanhando aqui a nossa corrida e falou: tô torcendo pro Charles Leclerc ganhar no dia do nascimento do meu sobrinho, que vai ser afilhado dele também. Fala, Hamilton. Não quis falar nada, Lewis Hamilton. Charles Leclerc cravou a volta mais rápida. 1:08.344. Diga aí, pô. Só um detalhe aí que o empresário do Charles Leclerc é o Nicolas, né? O Nicolas Todd, o filho do Jean Todt. Então até o nome aí do empresário, do piloto e do recém-nascido está combinando, né? Odinei. São as coincidências. Pois não. Consegui aqui mais de 203 mil pagantes aí, é? 203 mil pagantes, e não é um circuito que tem muitas arquibancadas, e tá realmente aparentemente tudo lotado aqui no circuito de Red Bull Ring, enquanto o Hamilton está falando no rádio. Towards the end of the race, so you pull up towards the back of Leclerc. So just make sure we're there at the end of the race. Could be opportunities. Basicamente a mesma mensagem que o engenheiro do Max Verstappen falou para ele. Acha que a tendência, como esses dois pilotos, o Hamilton e o Verstappen, que são os dois últimos, né, do top 5, são os pilotos que têm pneus mais novos, eles acham, os dois engenheiros acham que a tendência é que todo mundo se junte e a gente tenha uma corrida muito emocionante nas voltas finais, falando para o Hamilton: só se certifique que você vai estar aí perto do Verstappen e também perto do Vettel, para a gente conseguir aproveitar esse pneu mais novo no final. Eu chamei porque eu consegui a informação da Ferrari do que aconteceu com a parada do Vettel. O que aconteceu foi um problema no rádio, então os mecânicos não ouviram o chamado, demoraram muito para ouvir o chamado que o Vettel estava chegando. Então nenhum problema com os pneus, e nem havia questão também se o Vettel tinha entrado cedo demais, mas não, foi um problema no rádio dos mecânicos. 38 voltas serão concluídas de um total de 71 voltas no Grande Prêmio da Áustria, que você vai curtindo aqui pela Band News FM. Charles Leclerc é o primeiro colocado, Valtteri Bottas o segundo. 5.2 separando esses dois primeiros. Sebastian Vettel é o terceiro, a 4 segundos do Bottas.
Depois tem o Max Verstappen, que aparece na quarta posição, a 2,9 do Vettel e a 12 segundos do Leclerc, que é o líder da corrida. Hamilton é o quinto colocado, a 8 segundos do Verstappen. E o Carlos Sainz é o sexto, a 17 segundos do Hamilton. Ou seja, o Hamilton está numa posição isolada na quinta colocação neste momento. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Totality Imbra Blindados. 10 horas e 57 minutos da manhã deste domingo, você acompanhando a Fórmula 1 Grande Prêmio da Áustria aqui pela Band News FM, em todo o território brasileiro. Diga aí, Ico. Só informação, a gente viu a imagem aí do Hamilton escapando na primeira curva, antes da parada nos boxes ainda, saindo muito forte ali na primeira curva, e foi isso que causou a troca da asa dianteira. A Mercedes informa aqui que uma das lâminas, não é a asa dianteira inteira, é um dos pedacinhos dessas laminazinhas aí que seguram, que fazem parte da asa dianteira, ficou solto, e isso teve uma influência grande no equilíbrio do carro, e por isso houve a troca de toda a asa. A aerodinâmica da Fórmula 1 é tão refinada que se um pedacinho pequeno não está funcionando direito, tem que trocar toda a peça, Odinei. É isso que eu ia falar, Castilho. A que ponto chegou a Fórmula 1? A dependência tamanha é de um detalhezinho da asa. Essa aerodinâmica faz toda a diferença agora, Castilho. É um detalhe, é uma coisa muito sofisticada. E o Hamilton, obviamente, ele quer ter não é, a Fórmula 1 não é que ele perdeu por 1, perdeu por 10. Ele quer, na verdade, provavelmente ele está vendo que as chances de vitória são pequenas, mas ele quer se garantir o máximo possível para arrancar ponto. Se não dá para ganhar, dá para somar pontos pro campeonato. E ele está na frente. No momento em que Max Verstappen vem acelerando forte nesta volta de número 40. Ele consegue um bom tempo, a melhor marca dele não foi a melhor da corrida, 1:08.373. E agora a diferença dele para Sebastian Vettel é de 2,5, 2 segundos e meio. Foi um pouco mais rápido, foi 4 décimos mais rápido que Vettel na última volta, o Max Verstappen. Hamilton é o quinto colocado, mas está 8,9 do Max Verstappen. Leclerc vai fazendo uma corridaça, hein? Vai administrando bem a primeira posição, mantendo a diferença de 4 segundos e meio para a volta de Bottas. Última volta ele foi mais lento do que o Bottas, mas a diferença está sendo mantida. 1,09 o Leclerc, 1,08 o Bottas, foi um pouquinho mais rápido. Sebastian Vettel é o terceiro colocado, Max Verstappen é o quarto, depois tem o Hamilton em quinto, Sainz em sexto, Daniel Ricciardo é o sétimo colocado, Lando Norris o oitavo, Gasly é o nono, e depois aparece o Kimi Raikkonen na 10ª posição. O Gasly está mais próximo do Norris e o Norris está a menos de 1 segundo também do Daniel Ricciardo. Esses podem brigar por posições aí nesse momento na corrida. Norris para Gasly, uma diferença pequena de 684 milésimos. Depois tem o Kimi Raikkonen, que ameaçou fazer uma corrida no pelotão da frente, mas já caiu e é o 10º colocado neste momento. E o Giovinazzi ocupa a 11ª colocação. Odinei. Vamos acompanhando a Fórmula 1, 40 voltas concluídas, eles vão para a 41ª, faltam 30 voltas para acabar o GP. Diga, Juliane. Essa briga aí para o 6º lugar entre o Sainz e o Ricciardo é a briga de dois pilotos que não pararam ainda, que estão com o pneu duro, então é uma briga interessante para a gente ver até onde eles vão aguentar na pista com esse pneu duro, para ter uma projeção ali do Charles Leclerc, do Vettel também, o Bottas, os pilotos que foram os primeiros a parar e colocar também esse pneu duro, né? E eles que devem tentar aguentar o máximo na pista para daí colocar o macio na parte final e talvez beliscar algum pontinho aí, né? Na verdade, quem está em 6º lugar é o Lando Norris, depois que esses dois pilotos pararem. Pois é, mas já vai atacando, Lando Norris vai brigando com Daniel Ricciardo e consegue fazer a ultrapassagem. Lando Norris é o 7º, Ricciardo cai para o 8º. Não teve conversa, chegou e passou. Conseguiu fazer a sua manobra. Lando Norris está com os pneus mais em ordem, Daniel Ricciardo com os pneus ainda da largada.
é o 8º colocado, e aí não entendo por que essas equipes, Alessandra, não chamam esses caras para os boxes, ao invés de ficar passando vergonha na pista. Porque não tem nenhum tipo de perspectiva, né? De pensar, vai ficar mais tempo na pista porque vai conseguir alguma coisa como pode, vai conseguir. Provavelmente estão correndo contra alguma outra equipe dentro, né? Daquela disputa, né? De meio de pelotão. Então ficam marcando, às vezes, alguma outra que a gente não está sabendo exatamente quem que eles estão marcando. Mas de qualquer maneira, a Renault com um desempenho muito ruim. Odinei, chama atenção porque nessa disputa especificamente do Lando Norris com o Daniel Ricciardo, a gente está vendo uma McLaren Renault contra uma Renault, ou seja, os dois motores iguais. Claro que tem uma diferença de pneus, afinal de contas o Norris está com o pneu mais novo, né? E o Ricciardo já se desfazendo, aí o pneu dele se desfazendo na pista, mas é interessante a gente ver como a fornecedora de motores, no caso a Renault, está se dando melhor no cliente do que na equipe própria. Mas fornecendo melhor motor, com aerodinâmico, o conjunto está sendo melhor do que na própria equipe. E eu estava aqui observando atentamente, Juliano Serrazoli, o capacete do Lewis Hamilton. Com o sol batendo, parece que o capacete dele tem purpurina, de tanto que brilha. Tem purpurina, né? Na verdade, acho que esse é o efeito que ele quer. Tem vários pilotos no grid atualmente tem esse efeito e a gente vê muito nas corridas noturnas, né? Esses capacetes, não vou dizer que é purpurina, deve ser alguma coisa muito mais avançada do que isso, mas brilha do mesmo jeito, parece carnaval. Glitter. A Alessandra está mais atualizada aí com a história, né? Atualmente se chama isso daí de glitter. Nossa, Odinei, eu tenho glitter no meu carro há 3 anos já. Eu tive um carnaval que eu transportei umas fantasias, né, e ficou no porta-malas outro dia, num lugar claro, assim, abriu o porta-malas. Eu falei, caramba, eu acho que eu nunca vou conseguir me livrar desse glitter. Glitter é uma coisa realmente inerente, é quase parece aqueles espíritos obsessores, né? Acho que tem que fazer uma sessão de descarrego para tirar o glitter. Exatamente, você tem 2 pontos positivos, viu, Alessandra? Você não é casado e seu namorado é compreensivo, porque senão você tem que explicar isso toda hora. Fantastic job, mate. Lando, if you can, just hold Ricciardo in your DRS. Hold him to allow him to have DRS as long as he can't pass you. Tá todo mundo Que isso? Tá todo mundo dando risada aqui, rádio do Lando Norris, que é um cara muito engraçado. O primeiro engenheiro fala, nossa, você tá fazendo um trabalho fantástico, e depois fala, por favor, segura aí o Ricciardo no DRS pra gente conseguir a posição. E ele falou que tudo bem, de jeito engraçado, mas foi muito engraçado essa mudança de tom do engenheiro, falando, cara, você tá muito bem, mas por favor, segura aí o Ricciardo. Morde a sombra. Carlos Sainz crava a volta mais rápida da corrida, 1:08,241 milésimos, é para Carlos Sainz. Castilho de Andrade, o que é que chama atenção na corrida agora, Castilhinho? Na verdade, tá todo mundo esperando essa situação de eles se aproximarem, como a Juliane Serrazoli colocou, e pra gente ter, então, talvez, numas últimas 10 ou 15 voltas, uma disputa maior, mas o Leclerc vai firme para a vitória nesse grande prêmio da Áustria. Odinei. Mandando a bota, tá indo muito bem, Nico. Tá indo muito bem o Leclerc e a outra Ferrari que começa a se preocupar, porque o Verstappen tá com pneus mais novos que os outros pilotos de ponta, né? O Verstappen foi o último dos pilotos de ponta a parar nos boxes e tá num ritmo muito melhor. Ele já teve a 3 segundos do Vettel, ele tá em quarto, o Vettel em terceiro, agora é 1.6. Então o Verstappen nesse momento tem ritmo. Eu ainda acho que Leclerc, Bottas e Vettel estão administrando, eles não estão tirando tudo do carro, mas o Verstappen tá chegando no Vettel para brigar por um lugar no pódio, Odinei. Cravou a volta mais rápida instantes atrás, como o Ico já registrou, 1:08,165. A diferença dele pro Vettel é de 1.3, 1:382, como o Ico estava destacando, chamando a atenção. Será que o Verstappen vem com tudo e já vai aí no retrovisor do Sebastian Vettel? Passa pela ponta de cronometragem, na linha principal ali do circuito, a 1.1 agora. 2 décimos mais rápido Max Verstappen. Com os pneus mais em ordem, me parece, Vettel já vai sentindo a pressão do Max Verstappen. O menino chega com vontade. Vai tentar atacar o Sebastian Vettel na briga pela terceira colocação. 45 voltas concluídas, eles vão fechar a 46ª daqui a pouco. De um total de 71 voltas. 35 graus a temperatura do ar, 50 graus a pista sendo castigada. 16% a umidade relativa do ar.
Vento com 2,2 quilômetros por hora. Não está interferindo tanto assim nesse momento o vento no circuito da Áustria. E a diferença agora de Verstappen para Vettel vai se mantendo em 1,1. Fala, Verstappen. Max, we have a significant pace advantage over Vettel in turn 1, so use that. Bom, o engenheiro dando a dica que o Verstappen nem precisava, né? Nós temos uma diferença muito grande de ritmo na primeira curva. Interessante isso, porque é uma curva bem subida. Não sei se isso interfere, o que daria essa diferença exatamente na curva 1, uma curva de alta velocidade, mas o que a gente sabe é que a Red Bull está muito mais rápida do que a Ferrari nessa curva. Tá andando e andando bem forte, vai chegando o Sebastian Vettel. E só para o ouvinte nosso ter uma ideia de realmente como íngreme é esse circuito, da largada para o final da primeira curva, essa subida representaria um prédio de quantos andares mais ou menos, Zico? Da primeira curva nem tão grande assim, agora da largada até a segunda curva dá um senhor prédio, Odinei, dá um prédio realmente muito grande. Eu já tive a experiência de dar uma volta aqui de bicicleta, não sou nenhum atleta, mas essa subida para a segunda curva eu tive que descer da bicicleta e empurrar porque era realmente muito, muito íngreme. Lembra, para quem já vê pela televisão, aquela primeira curva do circuito do Texas, é tão íngreme quanto a subida para a segunda curva daquela primeira curva da largada do circuito das Américas no Texas, Odinei. E olha como chegou, olha Verstappen chegando já com menos de meio segundo, ele chega e passa, hein? Ele não quer saber de negociar muito não. Vai apertando o Max Verstappen para cima do Sebastian Vettel, briga pela terceira posição. Chega forte, enche o retrovisor do Sebastian Vettel. Curva por dentro, traciona, sai até um pouco de fumaça do carro de Max Verstappen. Traciona forte, ele vai empurrando. Vettel bem mais lento, não vai ter jeito. Colocou por fora, Vettel faz a tangência da curva por dentro. Verstappen vem colocando outra vez agora por dentro. Vamos ver como é que sai na curva. Vettel na frente, vai defendendo a posição. A briga é forte pela terceira colocação. Público fica de pé na expectativa da ultrapassagem de Max Verstappen para cima de Sebastian Vettel. A briga é forte, na reta mais longa um pouco, o motor da Ferrari fala alto, se distancia um pouquinho de Max Verstappen, dá um refresco para Sebastian Vettel. Fala Verstappen. Vamos pra cima. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, é o recado dos engenheiros para Max Verstappen. Olha o showzinho aí, na briga pela terceira posição, briga de gigantes. Sebastian Vettel vai defendendo o terceiro lugar. Max Verstappen vai atacando, brigando por esta posição. Sai ali, carbono de todo jeito dos freios, porque ele leva o carro ao limite no ponto de freada. DRS para Max Verstappen, abre a asa, coloca por dentro, a curva tangência é para a direita, Vettel fecha a porta para ele, vai tentando de todas as formas, dois carros fortes nesse momento da corrida. O pega é interessante na briga pela terceira posição. Sebastian Vettel consegue distanciar meio segundo, 6 décimos agora quando está a parte mais de alta. Motor da Ferrari falando bem mais alto. Na parte mista, Max Verstappen consegue se aproximar bem. Vamos ver se vai preparar para o próximo bote. Agora já está ligadíssimo e aceso. Não vai ser fácil não. Vettel vai se conseguir passar, vai vender caro essa. Sebastian Vettel vem para mais uma curva para a direita. Depois da subida já chega na segunda. Acelerando forte. E vamos ver, vai ter que trabalhar melhor esse momento de ultrapassagem o Max Verstappen. Porque o Vettel já vai ocupando toda a pista, entra por dentro, acelera a dianteira com traseira, mas não deu. Traciona também o carro da Ferrari. E aí vem, coloca de novo, por fora, vai por dentro e consegue fazer a ultrapassagem. Vamos ver se o Vettel defende. A torcida fica no delírio. Conseguiu a manobra. É o terceiro colocado, Max Verstappen. Sebastian Vettel cai para quarto. Esse cara é arrojado, show particular de Max Verstappen na pista. Levando ao delírio todo o público presente no circuito que torce para ele com a camisa laranja. Fala, Verstappen. Get it, boys. Yes, boys, come on. Yes, boys, indeed.
E crava a volta mais rápida, 1:07.844. Já tem mais uma parada para Sebastian Vettel. Não tá fácil a vida para Vettel, não tá fácil a vida para Ferrari. E vem ele com pneu macio, vai para a pista agora pro tudo ou nada, Sebastian Vettel. Vai pro tudo ou nada, percebeu que se ficasse na pista certa a Ferrari. A volta mais rápida de Max Verstappen, 1:07.844. Ele tá 1.8 do Bottas. Tá 1.8 do Bottas e 1 segundo mais rápido também. Vamos ver quanto tempo demora. Lá vem ele, acelerando forte. Sebastian Vettel volta à pista, voltando ali na 5ª colocação. Atrás do Hamilton e à frente do Norris. Vamos ver o desempenho do Verstappen. Estou curioso para ver agora esse momento do Max Verstappen. 1.8 separando ele de Valtteri Bottas. Bottas é o segundo, Verstappen é o terceiro. Leclerc já completou a volta de número 50. Faltando, portanto, menos de 21 voltas para acabar o grande prêmio. É o primeiro colocado, Charles Leclerc. Ele está com 4.3 de vantagem para Valtteri Bottas, que é o segundo colocado. Está um pouco mais atrás ali a 5.9 Max Verstappen do Leclerc. E o Bottas está 1.6 do Verstappen. Será que vai dar para ele chegar ou não? Será que chega o Max Verstappen no Valtteri Bottas, Juliane? 20 voltas, né? E o fato do Sebastian Vettel ter parado não é um bom sinal para o Charles Leclerc, né? Para tentar, eles pararam mais ou menos na mesma volta, com uma volta de diferença entre. Então, se o Vettel teve problema com o pneu, talvez o Charles Leclerc também tenha problema. Ou então a Ferrari pensou, bom, já perdeu essa posição mesmo, o sapato de pneus macios novos, porque ele não fez a terceira parte da classificação, já que está perdido mesmo, vamos arriscar, né? Talvez tenha sido isso, ou se for realmente a Ferrari esse pneu duro, aí começa a ser uma preocupação lá para cima para o Leclerc também. Nesse momento, o Leclerc está 4.7 de vantagem para Bottas, com 1:08.9 a última volta, 1:08.8 o Valtteri Bottas. Passa Leclerc, fez a volta, 1:08.5. Vettel falando. Se não me engano, ele falou, vamos para cima, né? Isso não? Me pareceu que o Vettel direito. Chamou a parada, que o Vettel, depois que tomou a ultrapassagem, falou, vamos parar então. Me deu a impressão de que o Vettel talvez tenha decidido, mas o que eu achei interessante na briga, Aldinei, além de uma briga muito bonita, o Vettel se defendeu por 2 voltas até com o Verstappen claramente mais veloz, e o Verstappen foi e fez uma ótima ultrapassagem ali por fora, mas como a ultrapassagem é o gol na Fórmula 1, né? A arquibancada que realmente explodiu como se fosse futebol com a ultrapassagem do Verstappen em cima do Vettel. É muito bacana ver quando isso acontece e quando o circuito está cheio, como é o caso de hoje aqui na Áustria, Aldinei. Nos boxes, todo mundo fazendo a festa, o pai dele, Jos Verstappen, vibrando mais do que nunca, também comemorando a manobra bonita do Max Verstappen para cima do Sebastian Vettel. Ele que não fazia muitos gols, né, Odinei? O Jos Verstappen? Quando ele passou ali, a maldade veio na minha cabeça. Falei, isso, faz aquilo que eu não consegui. Parabéns, moleque. Por isso que eu não acho certo, eu acho estranho, não sou ninguém para achar certo ou errado, mas eu acho estranho as pessoas se referirem ao Max Verstappen como Verstappinho. Se tem alguém que merece diminutivo nessa família, é o pai. O filho é muito mais altura, piloto, vai ver que é só isso mesmo, né? Mas o pai fez um excelente trabalho. Vocês estão desconsiderando uma coisa importante. O pai fez um excelente trabalho na formação pessoal dele e de como atleta também. Olha, considerando que o Verstappen já foi preso por agressão à ex-mulher, eu acho que a questão da educação aí pode ser um pouco questionável. Talvez educação nas pistas, né? Proporcionou para ele a chance de ele ser um grande piloto, mas eu não sei, acho essa questão de educação um pouco questionável. Você pegou pesado, hein, Alessandra? Tem a genética da mãe. Puxou a faca, também, hein? Né? Meu Jesus. A Juliane tem razão, tem a genética da mãe envolvida aí também. Certeza. Claro, não ia deixar de falar também isso, ou seja, o casal fez um grande trabalho na educação do menino. Tá aí, formando um talento. Do Max Verstappen. Ela também dirigia bem, né? Sim, inclusive a irmã dele também tentou uma carreira, né? Então a Fara aí respirando automobilismo desde cedo.
E olha ele pra cima do Bottas. E lá vai pra cima brigar pela segunda posição, Max Verstappen, estamos falando dele, ele tá na pista dando show. Vamos lá, Max Verstappen, meio segundo dele pra Valtteri Bottas, já passou pela Ferrari e agora quer passar também pela Mercedes, tá realmente com um gás todo, Max Verstappen, ele é o terceiro colocado e briga agora pela segunda posição. Vamos caminhando pra volta de número 55, fala Verstappen. I'm losing power, guys. Era tudo que a gente não queria ouvir, é isso? Ah, não. Tá perdendo potência. Começa a perder um pouco de potência o Verstappen. Pode ser assim, Alessandra? Verstappen? Eu acho que podemos ficar com o Verstappen mesmo, né? Acho que tá então bom. Então vamos ficar com o Verstappen mesmo. Você manda, Alessandra? Odinei, eu só peço humildemente. Sempre. Sim. Fail 3, fail 0-3, fail when you can. What? Fail 3, fail 0-3, fail. O engenheiro tentando passar para ele uma configuração para ele mexer no motor para ver se resolve aí o problema de falta de potência. No primeira vez ele falou o quê? Mas parece que viu qual era o problema. Foi, olha aí. Vai pra cima e consegue fazer a ultrapassagem enquanto acertou ali no volante. Sensacional! Max Verstappen é o segundo. Acho que deu certa orientação, hein? Acho que deu certa orientação. No momento em que ele mexeu, o carro foi pra cima e conseguiu fazer a ultrapassagem. O Bottas nem percebeu que ele chegou. Esse é o Verstappen. Nem negociou, chegou e passou, é o segundo colocado no grande prêmio nesse momento, Max Verstappen. Leclerc é o primeiro, 5 segundos de vantagem para Max Verstappen, que é o segundo. Fala, Verstappen. Yes. All right, this is game on. Verstappen comemorando, claro, a ultrapassagem e o engenheiro fala, ainda tem chão aí, faltam 15 voltas, dá para chegar no Leclerc, eu acho que dá, hein? Odinei, o Verstappen ganhou, né? Ganhou aí o ano passado, né? O Verstappen, né? Numa das poucas corridas que não teve o domínio nem da Ferrari nem da Mercedes no ano passado. Então, 5 segundos, menos de 5 agora, eu boto fé, hein? Olha só como chegou, ele atrasou, retardou a freada. Castilho de Andrade, ultrapassada de gente grande, hein, Castilho? Ultrapassada de gente grande, eu tô olhando a corrida aqui muito satisfeito, porque na verdade ela apaga a imagem que ficou do Grande Prêmio da França, que foi uma corrida muito chata. Seria muito interessante e já é a melhor corrida da Honda nessa temporada. Não tenha dúvida disso, uma corridaça sem dúvida alguma. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Caltabiano, a única há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Olha só a rangida de dente do Toto Wolff na passada do Verstappen para cima do Bottas. Se tem alguma coisa, olha, foi impressionante, hein? Acho que o Bottas ali vai, se tivesse a orelha dele no meio dos dentes, teria ido pro espaço, hein, Nico? Foi sim, foi realmente uma expressão facial muito engraçada ali do chefe da Mercedes e uma corrida atípica, né? Mercedes que dominou essa temporada com muita superioridade ao longo de todo o ano, chegou na configuração aqui de calor, alta altitude e um final de semana muito bom da Ferrari e do Verstappen e está como terceira força nesse momento na corrida. E o Verstappen, Odinei, apertando para cima do Leclerc, já está a 5 segundos a diferença, ele está tirando volta a volta o monegasco agora da Ferrari começa a tentar se defender, tentando apertar um pouco mais o ritmo, Odinei. É, exatamente, tá ali no mesmo tempo, mas tá com a diferença de 4,95 segundos quase entre Leclerc e Verstappen. Diga, Fábio. É claro que as circunstâncias da corrida mudaram depois da largada, mas a gente vai chegando à conclusão que se não fosse a péssima, tenebrosa largada do Verstappen, ele já poderia estar na frente da corrida, né? Porque quando o piloto larga mal, ele perde ali 1, 2, 3 posições se a largada for muito ruim. Ele perdeu 5, né? Foi horrorosa e mesmo assim tem ainda chance de vitória. E tá cravando a volta mais rápida da prova, 1:07.766. E vamos ouvi-lo de novo. Provavelmente Verstappen aí ganhando ainda mais potência para o final da corrida. O engenheiro dando uma instrução
para ele fazer outra ação aí no volante para ir à caça do Charles Leclerc. Pô, qualquer ação dessa é bem-vinda, né? Passando pelos retardatários, vai Max Verstappen acelerando forte. A diferença cai para 4,7 dele para Charles Leclerc. Na primeira posição, Leclerc, 59 voltas serão concluídas daqui a pouco, de um total de 71 voltas. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Mercedes-Benz Caminhões. As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. 11 horas e 21 minutos. Alessandro, diga primeiro, Juliane, perdão. O pode ter é pelo quarto lugar, né? Porque o Vettel tá com pneu macio e tá chegando também no Lewis Hamilton. Dá a impressão que as duas Mercedes estão sofrendo com bolhas, que é algo que aconteceu aqui no ano passado com uma construção de pneu diferente, mas mesmo assim, né, o carro ele é tão grudado no chão que ele acaba até aquecendo demais a borracha quando a gente tem uma está tendo aqui nessa tarde aqui na Áustria. Alessandro, o que é que te chama a atenção agora na corrida, Alessandra? Me chama a atenção justamente que a Mercedes parece resignada com essa condição. Ela já teve dificuldade o ano passado, continua tendo nesse ano, mas, Odinei, o Hamilton tá lá, não tá tranquilo, né? Porque ninguém que tá dentro de um carro de Fórmula 1 na quarta colocação, tentando até eventualmente pensar em beliscar um pódio, se bem que a diferença dele pro Valtteri Bottas é de mais de 10 segundos, ninguém assim está tranquilo, mas ele está tranquilo porque terminando a corrida dessa forma, Odinei, a gente já simulou aqui na nossa tabela da NASA, o Hamilton se mantém tranquilíssimo na primeira posição do campeonato, vai a 199 pontos contra 166 do Valtteri Bottas. Então, quer dizer, a gente está vendo uma Mercedes sofrendo aí em terceiro e quarto nessa pista, mas de qualquer maneira mantendo com tranquilidade a primeira posição do campeonato de pilotos e de construtores. Max Verstappen crava a volta mais rápida, 1,07,475 milésimos. A diferença cai para 4 segundos. Tirou 1 segundo já de diferença, hein? Max Verstappen para Leclerc, que é o líder da corrida. Já diminuiu em 1 segundo, caiu de 4,5 para 4,1, 9 décimos agora, reduzida a diferença. Diga aí, Ico. E só para corroborar aí a tranquilidade do Hamilton citada pela Alessandra, ele foi ao pódio em todas as provas desse ano até aqui. A gente está na 9ª etapa, nas 8 primeiras corridas o Hamilton teve no pódio, então seria algo inédito, ele estaria quebrando uma sequência, mas em quarto lugar, o que não é nada mal para quem está tranquilo na liderança do Mundial. Faltando um pouco mais de 10 voltas para acabar o Grande Prêmio. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho 5345. Totality Imbra Blindados. 11 horas e 23 minutos da manhã deste domingo. Fábio França, corrida caminhando para o final, Fábio. Caminhando para o final e com disputa, né, Odinei? Faltam 9 voltas, são 3 segundos aí, quase 4 do Verstappen pro Leclerc, que agora passou um pouquinho de 4, mas a corrida tá aberta, né? Tá aberta. A disputa ali pela quarta posição também, uma corrida muito, mas muito melhor do que a da semana passada, como lembrou o Castilho, né? Muito diferente. Fala, Verstappen. Blister in pace, Max. Keep it up, mate. Enquanto a Mercedes parece que está o problema de bolhas, a mensagem pro Verstappen é que ele está com um ritmo blistering, que é o mesmo termo que usa para bolha em inglês, que na verdade em português quer dizer que é incrível o ritmo para ele continuar assim. Só é curioso eles terem usado esse termo, né? Blistering pace. Vamos acompanhando o Sebastian Vettel, tá a 2 segundos do Hamilton, 1,9 agora, tá diminuindo também, volta, Vettel para Hamilton na briga ali pela quarta posição. Leclerc tá a 3 segundos de vantagem agora para Max Verstappen. Verstappen vem reduzindo, volta. Já reduziu 2 segundos, a diferença já chegou a 5, agora cai para 2,8. Tá bem mais rápido, 63 voltas serão concluídas. E a Ferrari deve estar fazendo o cálculo agora, Castilho, para saber dessa pressão forte do Verstappen em si. Como é que vai ser esse final de prova? 8 voltas, tudo pode acontecer, né, Odinei? Eu não sei se o Leclerc tem controle absoluto dos pneus e da situação do carro. Se tiver, ele continua como favorito, mas pode ter briga nas últimas 3 ou 4 daquelas. Odinei,
Diga. A corrida terminando dessa forma, né, com Leclerc, Verstappen e Bottas, a gente está falando de Ferrari, Red Bull e Mercedes. Vai ser a primeira vez na atual temporada que a gente tem 3 equipes no pódio. Até agora, nas 8 primeiras, a gente tinha sempre Mercedes e Ferrari, ou Mercedes e Red Bull, mas não tinha acontecido nenhuma vez ainda de ter as 3 juntas no pódio pela primeira vez. Hamilton ficando fora, não vai conseguir o recorde do Michael Schumacher, que foi o único piloto que foi campeão e conseguiu subir no pódio em todas as corridas. Isso aconteceu lá em 2002, Odinei. 64 voltas serão concluídas daqui a pouquinho. Vamos acompanhando Leclerc, 2.4 a diferença agora para Max Verstappen. Cai para 2.4. Valtteri Bottas é o terceiro a 10.9 do Max Verstappen. Portanto, a briga lá na frente está entre os dois, entre Leclerc e Verstappen. Hamilton está 8 segundos do Bottas e o Vettel está 1,5 segundo do Hamilton. Vettel também chegando no Hamilton e o Verstappen chegando no Leclerc. Quem chamou? Fui eu que chamei. Aconteça o que acontecer com o Leclerc ganhando ou com o Verstappen ganhando, vai ter uma primeira vez, né? A primeira vez, claro, do Charles Leclerc ganhando uma corrida, ou a primeira vez do motor Honda ganhando uma corrida depois do retorno deles à Fórmula 1. 11 horas e 27 minutos da manhã deste domingo. Você acompanhando aqui pela Band News FM. Mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E lá vem Leclerc. E lá vem também Max Verstappen, 1.8. 1.8, tá andando bem mais rápido Max Verstappen. Tá andando mais rápido, 1 segundo de diferença na última volta. 1.7, como chega rapidamente o desempenho desse carro da Red Bull. Motor Honda falando alto, uma barbaridade. Leclerc já sentindo os desgastes de pneus. Não vai ser fácil não. Max Verstappen já chega. 65 voltas serão concluídas daqui a pouco, de um total de 71 voltas. Não vai ser fácil a vida para o Charles Leclerc. Vai ter que defender essa posição. A torcida vibra na arquibancada, quer a vitória. Band News FM acelerando na velocidade do rádio. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Caltabiano, a única há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Max Verstappen já reduz para 1 segundo, 0,82 a diferença dele para Charles Leclerc. Tá chegando o Max Verstappen. Daqui a pouco nesse ritmo já entra na zona de DRS, já pode abrir a asa. Vai ter briga pela primeira posição, ao que tudo indica. 65 voltas completadas, eles vão fechar a volta de número 66. De um total de 71 voltas. Menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo a diferença de Max Verstappen para Charles Leclerc. Impressionante como está andando Verstappen. Impressionante. Vem Leclerc negociando com os retardatários. Vamos ver aí. 2 talentos do automobilismo. Eles vão brigar com Pierre Gasly, passando pelos retardatários. Para o Leclerc. Deu uma de Kimi Raikkonen, o Charles Leclerc. O engenheiro dele falou, a diferença está menos de 1 segundo. Ele falou, me deixa sozinho aqui. E tá mandando ver na primeira posição. Chegou Verstappen. Embutiu na reta principal, pode abrir a asa, disputa pela primeira posição. Chegou Verstappen, chega forte, encheu o retrovisor do Charles Leclerc. E agora o pega entre os 2 jovens talentos do automobilismo mundial. A briga pela primeira posição. Charles Leclerc atrás da primeira vitória. Lá vem Max Verstappen atrás da segunda vitória consecutiva em Red Bull Ring. Lá vem ele, acelerando. Colocou por dentro, já mostrou que chega com tudo e que chega com mais pneu, chega com mais carro. Coloca por fora, tenta apertar. Leclerc fecha, ele vem, tenta por dentro, traciona forte. Vai Leclerc defendendo como pode. Abriu aí para ele, deu pista, mas não tem motor nesse momento para fazer mais alto. Max Verstappen entra na curva para a esquerda, que pega bonito. Que disputa sensacional, que grande prêmio maravilhoso esse da Áustria. Charles Leclerc está na primeira posição. Quando tem pista, esses carros correspondem. É o caso de São Paulo,
É o caso de Spa-Francorchamps. É o caso agora aí na Áustria. Bandeira azul para que ninguém atrapalhe os dois primeiros colocados. Ainda mais nesta briga pela primeira posição. Lá vem ele, Leclerc, defendendo bem. Max Verstappen vai sendo mais agressivo. Espalha um pouquinho, sai um pouco da pista. Max Verstappen, mas está inteiro. Mostrando que tem carro para passar. Leclerc fecha a porta. Entrou por dentro, colocou. Vai na raça, Verstappen. Dianteira com traseira. Leclerc responde. Sai juntos. Leclerc traciona mais e sai na frente. Lá vem outra vez Verstappen. Que duelo maravilhoso. Lado a lado. A tangência favorece Leclerc. Ele fecha a porta e defende a posição. Charles Leclerc. Max Verstappen, sensacional, pega dos dois jovens talentos da Fórmula 1. Max Verstappen se defende em segundo. O público vai ao delírio na arquibancada. Charles Leclerc ainda em primeiro. Depois do ataque vibrante, o ataque fortíssimo de Max Verstappen. Lá vem ele, passando pelos retardatários, faz a tangência da curva. Como guia esse moleque? Como guiam esses dois moleques da Fórmula 1? Leclerc na frente, passa, completa mais uma volta. 3 voltas para acabar o Grande Prêmio. 3 voltas de muita emoção do Grande Prêmio da Áustria. Lá vem na primeira posição ainda Leclerc, sendo atacado por Max Verstappen. Ele foi forte instantes atrás, pediu para o engenheiro ficar quieto. Coloca por dentro o Verstappen, agora vai dar lado a lado, tocam roda a roda. Max Verstappen assume a primeira posição. Olha a galera como vibra. Max Verstappen numa tarde de fera, numa tarde excepcional para Max Verstappen. Ele assume a ponta, é o primeiro colocado. Charles Leclerc defendeu o que pôde, mas não conseguiu se manter na primeira posição, cai para segundo. Leclerc é o segundo, Valtteri Bottas é o terceiro. Uma manobra que entra para a história da Fórmula 1, entra para a história do automobilismo. Como defendeu Leclerc? Os carros se tocaram roda a roda, no limite esportivo da disputa. Max Verstappen em primeiro, Charles Leclerc na segunda colocação. Fala, Verstappen. He turned in on me. Mate, there was nothing wrong with that, mate. Nothing wrong with it. What the hell is that? Bom, os dois pilotos já reclamando, um incidente que já foi observado pelos comissários, ainda não está sob investigação. O Max Verstappen se defendendo, falando, ele virou em cima de mim, e o engenheiro do Verstappen falando para ele, eu não vi nada de errado nisso. E pro outro lado, o Leclerc falando, o que foi isso? Que porcaria é essa? Enquanto isso, o Vettel está em cima do Hamilton também. Vai pra cima agora Sebastian Vettel, pra cima do Hamilton. Menos de meio segundo separando. Outro duelo, outra briga na pista, é pela quarta posição agora. Lá vem Vettel, colocou por dentro, vai pra cima e passa! Passa também Sebastian Vettel. Sensacional, Vettel é o quarto, Hamilton cai pra quinto. Tem manobra agressiva também dos campeões um pouco mais atrás. Do pentacampeão contra Sebastian Vettel, tetracampeão. 9 títulos de Fórmula 1 brigando pela terceira, quarta colocação. Vettel é o quarto, Hamilton caiu para quinto. Ele está 2 segundos do Valtteri Bottas, agora Sebastian Vettel. 2 segundos, vamos para a volta final daqui a pouco. Eles passam para completar a penúltima volta. Instantes finais, que pena que essa corrida não tem mais 10 voltas. Que corrida sensacional. Vamos para os instantes finais. Max Verstappen no braço foi lá e ganhou. Foi galgando depois de largar mal, perdendo posições na largada. Ele não se titubeou, não se entregou e conseguiu na garra, na luta, no braço, no talento chegar à primeira posição. Max Verstappen é o primeiro colocado. Charles Leclerc está neste momento na segunda posição. Valtteri Bottas é o terceiro. Leclerc em segundo com sintomas ali, com sabor de derrota total, porque ele vinha só gerenciando a sua primeira colocação desde a sua pole position conquistada no último sábado. Lá vem Verstappen, um dia para ficar na história para Max Verstappen. Leclerc é o segundo, Bottas é o terceiro. Vem para a bandeira quadriculada, passa, ganha Max Verstappen. É vitória para Max Verstappen no Grande Prêmio da Áustria. Um grande prêmio extraordinário da Fórmula 1.
Leclerc chegou em segundo. Valtteri Bottas termina em terceiro, também vai ao pódio. Investigação. Sebastian Vettel. E vai para. Só faltava esses comissários estragarem tudo. Ah, Nossa Senhora da Fórmula 1. Não me fala isso. Vamos lá, proteja. vamos ouvir o Verstappen. Vamos ouvir Max Verstappen. Tô louco pra ouvir a comemoração. É sensacional. E o Sebastian Vettel chegou com o carro no limite. Ele chegou realmente com o carro no limite para receber a bandeira quadriculada. Foi lá fora, trouxe areia para a pista na última curva. Terminou em quarto, Sebastian Vettel quase não terminou. E tem investigação. Eu vou desligar meu microfone, alguém fale alguma coisa para não ir pro ar o que eu penso. Eu acho que a gente tem que fazer agora é torcer para que os comissários não enxerguem nada de anormal. Não tinha aqui para investigação. Nem não tinha tem aqui que para ir. isso. O comissário convidado dessa prova é o Tom Christensen, recordista de vitórias em Le Mans. É claro que ele não decide nada sozinho, né? Tomara que ele e os seus companheiros comissários não vejam nada de errado, porque foi uma disputa maravilhosa, a mais bonita que a gente viu nessa temporada. Com certeza não pode penalizar, não pode punir pilotos que estão querendo ganhar, que estão querendo disputar. Ainda que tenha regras, não dá para punir uma situação dessa. Juliane Serrazoli, como é que tá aí, Ju? Olha o Verstappen falando. Não, muita briga. That, my friend, is 2 in 2. Absolute class of the field. Awesome. Yep, it's gone! Yes! Congratulations. Enjoy. Wow, mate. Oh, would have done that after that one. Great job, boys. We're definitely catching them. Good job. Great job all weekend. Max, you drove a mighty race. You are the man. I mean, what a race. We're so proud of you. O engenheiro do Max Verstappen falando, você foi excepcional, que corrida, grande ritmo. Max Verstappen muito empolgado também, falando, a gente está chegando neles, vamos lá. E também o próprio Christian Horner, o chefe de equipe, também falando, dando os parabéns para o Max Verstappen. Em relação a essa investigação, é o mesmo problema do Canadá. Eu também não vejo problema nenhum do que o Max fez, mas se for aplicar a regra no que está escrito na regra, eles vão ter que punir. Isso que é o problema, tem que acabar com essa regra. Odinei, tem que ter bom senso. É esporte. Não faz sentido. Olha aí, como é que vai acabar com isso? Diga aí, pô. É a vibração do Max Verstappen que eu estou me referindo. Exatamente, é uma corrida muito bacana, uma briga de tirar o fôlego, mas eu concordo com a Juliane, pelos precedentes aí de punições que a Fórmula 1 já teve, esse é um caso clássico de punição, o que é uma pena, o que também acho que não deveria acontecer. Acho que é uma disputa muito bacana, no limite. Mas o que o cara poderia fazer? Você acha que ele jogou o carro em cima do Leclerc? É isso que você acha? Então, o que diz a regra vai dizer que ele jogou o piloto para fora da pista, que ele deveria ter deixado. Mas como é que ele não tem jeito dele? Mas então esses caras precisam pro carro do Leclerc, mas essa que é a questão. Mas como espaço? Como é que vai deixar espaço a 300 por hora, 200 por hora e se o carro não vem para cá, não vira? Como é que vai deixar espaço? Não sei como é que pode fazer. E outra? Eu acho que todo mundo concorda com isso, no Odinei. Por isso que a gente fala, tem que mudar essa regra porque ela não é aplicável a todas as pistas, enfim. What an astonishing race you drove there. We see two cars down there from the great Niki Lauda, Ferrari and a McLaren. Falando dois carros que estão estacionados na frente deles, é uma McLaren e uma Ferrari do Niki Lauda. Falando sobre essa homenagem aí ao austríaco Niki Lauda, com certeza está muito orgulhoso da corrida que você fez. Verstappen falando que achava que a corrida tinha acabado depois da largada, mas continuou forçando muito o ritmo, né? E depois dos pitstops eu estava voando. Tô muito feliz pela equipe inteira e ganhar aqui é incrível, porque é, claro, a casa da Red Bull. Bom, uma resposta muito boa do Verstappen agora. A pergunta do Martin Brundle foi em relação a possível punição que ele pode sofrer. Ele falou, se for isso, é melhor a gente ficar em casa. Then what's the point being in Formula 1? Let's just celebrate and magnify. Se a gente não pode disputar assim, não faz sentido a gente estar na Fórmula 1. Agora, claro. Charles Leclerc.
thought your first win was there, so did you, I'm sure. O Charles Leclerc, o Matt Brandon falando uma corrida incrível até as últimas voltas. Overall the race was good. At the end I had a bit more degradation than I thought. Para mim foi muito claro no carro o Charles Leclerc falando que ele me tirou da pista, mas eu vou deixar os comissários decidirem. I don't know how it looked like from outside, so yeah, we'll see what's the decision. Ele falou que eu estava do lado de fora, como eu fiz na volta anterior, e na volta anterior foi tudo bem porque ele deixou espaço para mim. E como ele deixou espalhar o carro para cima de mim, eu não tive chance, não tinha como eu permanecer na pista. O Leclerc nem quer falar de outra coisa, né? Obviamente só falando daquele lance depois de ter dominado a corrida inteira. E agora o Valtteri Bottas acha que eles tiraram o máximo que eles podiam em termos de resultado. Eles acharam que a corrida foi um pouco mais difícil do que eles esperavam que fosse. Ele teve que administrar a temperatura do geral do carro durante toda. Não foi um final de semana dos melhores, mas pelo menos ele consegue ficar aí na frente do Hamilton.